Então vamos lá, pessoal. Hoje nós vamos trabalhar o capítulo 11 do módulo Atendente de Farmácia, que tem como conteúdo a classe dos medicamentos, certo? Então, antes da gente dar início à nossa aula, vamos revisar um pouco a aula passada. Chega mais. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Olha só, na aula passada nós falamos sobre as interações farmacológicas do álcool e com o fumo. Foi isso? Então vimos que o álcool, ele é um depressor do sistema nervoso central e o álcool, ele favorece, aumenta a absorção de algumas drogas, não é isso? Deixando essas drogas mais lipossolúveis, fazendo com que elas sejam mais absorvidas pelo intestino, pelas paredes do intestino, visto que nas paredes do intestino nós temos as células e as membranas das nossas células são lipoproteicas. Então, quando uma substância ela é muito mais lipossolúvel, então ela fica muito mais fácil de ser absorvida pela parede intestinal, fazendo com que encontre uma maior quantidade dela na corrente sanguínea. Isso é a biodisponibilidade. Então o álcool, ele faz isso, tá? Então muitas vezes, gente, não é só ingerir a bebida alcoólica e o álcool ele cortar o efeito de alguns medicamentos, não. Às vezes ele potencializa a ação, não é isso? Como algumas classes de medicamentos, como nós vimos, como os benzodiazepínicos, tá certo? Aqueles medicamentos que têm função de calmante, função usado para tratamentos de epilepsias, antiepiléticos, alguns anestésicos, entre outros, essas drogas psicotrópicas que têm ação no sistema nervoso central. Então, quando ingeridas concomitantemente com o álcool ele potencializa ainda mais o seu efeito, tá certo? Deixando ainda mais um efeito sedativo, tá? Que aquela pessoa, ela não poderia ter se não estivesse usando, fazendo uso ao mesmo tempo dessas drogas com álcool. Entre outras drogas que nós conhecemos, A gente viu um guia das interações medicamentosas. Vimos alguns medicamentos que interagem com o álcool e interagem com a nicotina, que está presente no tabaco. Foi isso? Então, esse foi o assunto da nossa aula passada. Então, vamos agora ver a aula de hoje. Classe dos medicamentos. O que é que a gente vai ver hoje, Então, a nossa previsão é o seguinte: nós vamos saber o que é classe dos medicamentos. Vocês vão conhecer algumas classes, porque existem inúmeras classes de medicamentos, mas vocês vão conhecer algumas classes desses medicamentos e saber qual é a finalidade de cada uma delas, tá? Vamos lá. Olha só. O que são classes de medicamentos? Classe de medicamentos é o termo que abrange os diferentes remédios indicados para um determinado problema de saúde. Isto é, existe uma variedade de medicamentos com fórmulas, composições, dosagens e apresentações diferentes, mas apresentam a mesma finalidade. O que é que isso quer dizer? Olha só, gente, existem diversos tipos de medicamentos, Isso é sabido. Então, diversas classes, existem diversos tipos de medicamentos, na linguagem de vocês, vários medicamentos que servem para várias coisas, para vários problemas, tá certo? Então, olha só, muitas vezes nós podemos encontrar vários medicamentos com apresentações, iguais, tá bom? Mas com a mesma finalidade, ou apresentações diferentes também. Eu vou lhe dar um exemplo. A Novalgina. Nós podemos encontrar Novalgina, que é a dipirona, a gente encontra em comprimido, a gente encontra também em solução, mas, olha só, a apresentação, a forma farmacêutica foi diferente. Mas a dipirona, o princípio ativo, ele serve para quê? Qual é a finalidade dele? Aliviar a dor, tá bom? Então, existem diversos tipos, e que nós vamos ver agora, certo?
A primeira classe que nós vamos estudar é a classe dos analgésicos e antitérmicos, né? Quais são analgésicos? São os medicamentos utilizados no tratamento de dor das diversas causas. A maioria dos analgésicos também possuem propriedades antitérmicas. O que são antitérmicos? São medicamentos utilizados para reduzir a temperatura do corpo, certo? Então, olha só, analgésico, nós utilizamos ele, é usado para tratamento de dor. Antitérmico, utilizado para baixar a temperatura, né, em casos de febres, por exemplo. E em menor escala, também tem analgésico que tem também finalidade, propriedades de anti-inflamatório, como o ibuprofeno, por exemplo, tá? Então, nós temos o ibuprofeno. O ibuprofeno tem propriedade analgésica, né? Aí ele serve também para o alívio de dor. Ele também tem propriedade antitérmica e também tem propriedade anti-inflamatória, né? Ele age em uma das partes, em um dos processos da cascata da inflamação. Tá bom, gente? Então, olha só. Eu trouxe aí esse exemplo para vocês, o exemplo do Tilenol, né? Vi aqui, ó, o exemplo do Tilenol. O Tilenol, isso aqui, vamos lá revisando, isso aqui é o nome da marca, né, que é o Tilenol, tá bom? Isso aqui, ó, paracetamol é o princípio ativo, é o fármaco. Esse númerozinho aqui, 750 miligramas, aqui é a concentração, né? Que significa dizer que a cada cápsula nós temos 750 miligramas de paracetamol. Dentre outros, tá certo? Pode ter outros princípios ativos também e pode ter os adjuvantes farmacotécnicos, como nós já estudamos logo no início deste módulo atendente de farmácia. Não é isso? Olha aqui, ó, aqui é alívio para dor e febre. Então, ó, se ele é alívio para dor, ele tem propriedade analgésica. Se ele alivia a febre, tem propriedades antitérmicas, tá bom? Então, vamos lá. Tem outros aqui, a dipirona, né? O AS, o Advil, né? O AS é o ácido acetil salicílico. Aqui tem ASS, mas é AAS, tá? Aqui é com um errozinho de digitação. Então, vamos para a próxima classe. A classe dos anti-inflamatórios e miorrelaxantes. Olha, anti-inflamatórios são usados no tratamento de inflamações ocasionadas por lesões, infecções ou qualquer outra causa. Os anti-inflamatórios, ele agem eliminando a inflamação aos poucos, melhorando gradativamente a dor do paciente, tá? Existe, gente, no momento da infecção, né, um dos processos é o processo inflamatório, né? Ou seja, se o micro-organismo ele entra em contato com o meu corpo, tá? Por exemplo, ocorre o quê? Também da infecção ocorre outro processo que é a inflamação. Ou seja, eu tenho um cortezinho na mão e nesse corte uma bactéria, né, conseguiu alcançar o meu tecido. Então, eu fui infectado por uma bactéria. Então, as minhas células de defesa, elas vão tentar me defender, destruindo aquela bactéria, tá certo? Então, como é que ela vai fazer? Primeiro, ela vai tentar combater a bactéria. Como é que ela vai fazer? Aí existem diversas cascatas, né? Aí tem algumas células que vão chegar lá, vão liberar substâncias químicas, outras vão tentar fazer fagocitose, e tem diversos processos. Aí o que é que ocorre? A região que está ali infeccionada, ela vai aparecer alguns sintomas, como inchaço, né, dor, tudo isso é sintoma de processos inflamatórios, tá? Muitas vezes incha, né, porque ocorre derramamentos mesmo de líquidos e tal ali no tecido. Então, isso causa essa dor. Então, existe uma cascata da inflamação. E nós temos diversos tipos de anti-inflamatórios. Cada um, ele vai combater a infecção, mas cada um, eles agem de diferentes modos no processo da inflamação, nessa cascata da inflamação. Qual é o intuito? Combater essa inflamação, esse processo inflamatório. Por quê? Se ele combate o processo inflamatório, consequentemente, ele vai diminuir o inchaço, ele vai diminuir a dor, porque tudo isso são consequências de um processo inflamatório, entendeu? Então, vamos lá.
Então, por isso, ele diminui gradativamente, ele age eliminando a inflamação aos poucos, né? Ele age eliminando a inflamação, ele não vai combater a bactéria, ele não vai matar a bactéria, certo? Estou dizendo no caso da bactéria, né? Ele não vai matar o micro-organismo, tá? Ele vai tentar combater o processo inflamatório decorrente da infecção pelo micro-organismo. Deu para entender aí? Olha só. Então, olha, alguns exemplos, nós temos o diclofenaco, o ibuprofeno, o piroxicam e o miorelax. Olha, e agora nós temos os outros, miorelaxantes, tá? Ajudam a diminuir dores musculares. Então, os medicamentos com propriedades, né? A classe dele, a classe dos miorelaxantes, ou seja, mio vem de músculos, relaxantes vem de relaxamento, ou seja, eles relaxam o músculo, não é isso? Então, fazendo assim, diminuindo as dores musculares. Por quê? Pelo relaxamento do músculo esquelético, por exemplo. Qual o exemplo que nós temos? O Dorflex, o Mioflex, tá bom? Então, olha aqui, ó, diclofenaco de potássio. Nós temos diclofenaco de potássio e diclofenaco de sódio, né? Então, esse diclofenaco aqui, ele combate, ele é um anti-inflamatório, tem propriedades anti-inflamatórias. Olha aqui, ó, 50 miligramas, é a concentração. Professora, mas aqui em cima ele não tem o nome da marca, né? Não tem por quê? Porque é um medicamento genérico. Será o assunto da próxima aula, não perca. Tá bom, gente? Olha em outra forma aqui, ele em pomada, tá certo? Então, anti-inflamatórios, classe dos medicamentos que agem no combate de infecções, tá certo? E miorrelaxantes, classe dos medicamentos que agem na diminuição das dores musculares. Então, vamos para a próxima. Anticoncepcionais. Olha só. Os anticoncepcionais são medicamentos utilizados para a prevenção da gravidez. Mas, gente, não é só utilizado para prevenir a gravidez, não, viu? Também o tratamento de cistos no ovário e de miomas uterinos também são utilizados os anticoncepcionais, tá bom, gente? Aí o médico é que vai decidir, mas ele, sim, ele também impede, né, a gravidez, mas ele também tem outras finalidades, tá? Nós temos aqui, ó, tá? Nós temos aquele injetável, né? Nós temos a pílulazinha, olha as pílulas, tá certo? Nós temos aqui as cápsulazinhas. Então, anticoncepcionais é uma classe de medicamentos, né? A classe dos anticoncepcionais. Qual é a finalidade? Prevenção da gravidez indesejada, não é isso? E também pode também ter finalidade para controlar cistos no ovário e mioma uterino. Vamos para o próximo. Classe dos antihipertensivos, né? Pelo próprio nome a gente vai ver, hipertensivos. A gente lembra o quê? De hipertensão, né? Hipertensão arterial. Nós vamos, né? De fato, a gente já deduz que antihipertensivos são os medicamentos que combatem, né? Que diminuem a hipertensão, vão controlar, tá? Os antihipertensivos, eles auxiliam no controle da hipertensão arterial. Existem inúmeros antihipertensivos com diferentes formas de ação, ou seja, agem de diferentes modos para diminuir, para baixar a pressão, tá bom? No entanto, todos eles devem ser vendidos com muito critério, pois os efeitos colaterais são severos e bastante nocivos ao organismo humano. Atendente, preste atenção. Nunca sugerir ou indicar antihipertensivos a clientes. Isso aí é conduta médica. Tá bom, gente? O que é que vocês podem? A gente já viu nessa aula de interações medicamentosas. Vimos também algumas interações possíveis com alguns antihipertensivos. Então, você pode aprimorar os seus estudos para poder instruir o seu cliente, tá bom? Muitas vezes no processo de uso concomitantes com duas drogas, então você pode também instruir o seu cliente. Agora, você indicar antihipertensivos, não, tá bom, gente? Então, olha aqui, nós temos o atenolol, captopril, metildopa, né? Muito utilizado aqui por gestantes, tá certo? As gestantes utilizam muito metildopa, tá bom, gente? Então, vamos para a próxima classe.
Olha a classe dos antibióticos e antifúngicos, tá? Os antibióticos são usados para tratar infecções em diversas partes do corpo humano causados por bactérias. Olha, causados por bactérias. Os antibióticos, eles devem ser vendidos com critérios para que não cause no paciente uma resistência bacteriana pelo uso indevido e exagerado. Gente, é por esse motivo hoje aumenta ainda mais e chama muito a atenção para a automedicação, não é isso? Nós sabemos, de fato, que a automedicação é um erro gravíssimo na área farmacêutica, tá bom? Por quê? Olha só. E o uso indiscriminado de antibióticos. Vamos para o uso indiscriminado de antibióticos. Olha, quando você faz uso de antibióticos sem necessidade, tá certo? Isso pode causar uma resistência bacteriana. Eu deixo até uma leitura para vocês. Pesquisem sobre as superbactérias, para você ver direitinho esse processo, né? Para vocês saber instruir e saber como é, o porquê você está instruindo aqui. Tá bom, gente? Porque não se usa antibiótico para tudo. Tem muitas pessoas que têm esse mau costume, né? Principalmente com criança. A criança, ela tá meio adoentada, ou a gargantinha doendo, o que é que a mãe faz? Não leva nem pro médico. Aí arrocha amoxicilina, sulfa e outros antibióticos para a criança melhorar. Muitas vezes essa infecçãozinha da garganta não é nem causada por bactérias, pode ser causada por vírus. Mas vai tomar um antibiótico e aí? O antibiótico não é para combate viral, né? É por isso que muitas mães, quando levam as crianças, tá com febre, tá com aqui, dor de garganta e tal, tá com alguma infecção, leva para a UPA. Chega na UPA, o médico faz um hemograma, por exemplo, e lá detecta que os neutrófilos não estão altos, né? Neutrófilos, quando a gente faz um hemograma, a gente percebe, né, a alta dos neutrófilos é indicação para infecção bacteriana. Mas se no hemograma desse paciente os neutrófilos não estão altos, e sim os linfócitos, que são as nossas células de defesa no combate a vírus, então ali pode ser uma infecção viral e não tem para que o médico receitar um antibiótico. Entendeu por quê? É por isso que muitas vezes eles não receitam e a mãe sai de lá apavorada, né, com raiva, porque o médico não receitou um antibiótico para o filho. Mas eles sabem o que estão fazendo. Tá bom, gente? Por conta disso, para evitar o uso indiscriminado de antibiótico, tá? Na área da farmácia, chama muita atenção para isso, tá certo? E você, atendente de farmácia, tem que ser um ser capacitado, um ser que deve dar essas informações. Mas para você dar informação, você deve buscar, estudar essas informações, tá bom? Então, olha só. E você também nunca indicar antibiótico para ninguém. Você não vai receitar. Isso aí é conduta médica. Não é conduta de atendente de farmácia. Bom, gente? Então, eu trouxe aqui alguns exemplos. Nós temos a amoxicilina, né, a penicilina, a micacina, tá certo? Olha só, nós temos os antifúngicos também. Os antifúngicos são utilizados contra micoses, ou seja, infecções causadas por fúngicos, tá? Antibióticos usados para tratamento de diversas infecções causadas por bactérias. Antifúngico utilizado em tratamentos de micose. Nós temos aqui um antifúngico aqui, o fluconazol, tá certo? Antifúngico. Amoxicilina, aqui nós temos a amoxicilina, tá certo? A amoxicilina de 50 miligramas. Olha o pozinho dela aqui, né? Muitas vezes a amoxicilina ela vem no pó e vem toda a instrução para que seja colocada a água, né? Isso esse pó é liofilizado, né? Seja colocada a água para poder fazer a administração desse medicamento. Mas também existe a amoxicilina em outra forma farmacêutica, olha aqui, em cápsula, tá? E existe também em injetáveis, tá certo? É isso que a gente diz. Existem diferentes formas de apresentações para um mesmo tipo de droga, tá? Vamos para o próximo? Sim, outra coisa eu quero chamar a atenção de vocês. Olha só, gente, os antibióticos, eles agem já para destruir o micro-organismo que causou a infecção. Vamos ver a diferença de antibiótico para anti-inflamatório. Antibiótico, por exemplo, a bactéria, né? Lembra do corte? Então, aquele corte foi infeccionado por uma ação de uma bactéria. Então, se eu tomo um antibiótico, o antibiótico ele vai agir na bactéria, ou na sua parede celular, ou ele tem ação sobre a bactéria para tentar eliminar o patógeno que causou a infecção. Essa é a ação do antibiótico.
E um anti-inflamatório? O anti-inflamatório, ele vai eliminar a bactéria? Não. Ele vai causar o processo decorrente da infecção, que são os processos inflamatórios, tá certo? Então, os anti-inflamatórios, ele não elimina o patógeno. Ele elimina as consequências causadas pela infecção desse patógeno, que no caso foi a bactéria, tá bom? Então, preste atenção. Vamos para o próximo agora. Antigripais. Antigripais são medicamentos utilizados no tratamento da gripe para atenuar os sintomas da virose, diminuir os sintomas da virose. Que são viroses, doenças causadas por vírus, tá? O atendente deve lembrar ao cliente de que a gripe ela não tem cura. O antigripal somente melhora as condições do organismo, tá? Aliviando os sintomas da gripe no período. Ou seja, o atendente deve indicar, olha só, que o Benegripe, ele só vai atenuar os sintomas da gripe, né? Ele não vai combater o vírus causador da gripe, tá certo? Então, olha só, nós temos aqui o Cimegripe, Benegripe, Apracu, entre outros. Aqui, Benegripe, o nome, né? Nome de referência aqui é Benegripe. Qual aqui que nós estamos vendo? Olha, dipirona sódica. O que é a dipirona aqui? É o analgésico, tá? Por isso, o Benegripe, ele age no combate da dor. Nós temos também a cafeína, né? Nesse caso aqui, 30 miligramas de cafeína. Por que a cafeína? Olha, lembra das interações que existem drogas que quando são utilizadas na mesma medicação, uma pode potencializar o efeito do outro? Olha aqui, a cafeína é uma droga, né? Que quando ela é utilizada juntamente com o analgésico, ela potencializa o efeito do analgésico. No caso aqui, vocês podem prestar atenção. A maioria dos analgésicos, ele tem como recipiente a cafeína. Por quê? Para potencializar ainda mais o efeito desse analgésico. Nossa casa aqui, ó, é a dipirona sódica, tá bom? Esse é o princípio ativo, tem outros, né, gente? O princípio ativo do Benegripe. O Benegripe serve contra dor, contra febre e por aí vai, coriza. Então, ele vai atenuar os sintomas da gripe, não vai eliminar o vírus, tá bom? Então, nesse sentido aí, não vai ter cura. O Benegripe não vai curar a gripe. Os antialérgicos. Olha, antialérgicos vai aliviar e controlar os sintomas das alergias, tá bom, gente? Olha só, tais medicamentos não curam a alergia, né? Como o Benegripe, não cura a gripe, os sintomas, tá bom? Mas os antialérgicos, ele não cura a alergia, né? Mas eles melhoram bastante os sintomas durante o tratamento. Nós temos aqui o Agastem, Polaramine, o Alegra, Cenestamine, olha só, tá bom? Vamos lá agora para o próximo. Hormônios, olha uma classe de medicamentos, os hormônios. Tem algumas pessoas que precisam de reposição hormonal, não é isso? Para controlar alguma disfunção hormonal. Como exemplo, nós temos o Puran T4. É muito utilizado para disfunções da tireoide, né? É testosterona, olha aqui, gente. Então, olha só, os hormônios, né? Uma classe de medicamentos que muitas pessoas, as mulheres, quando chegam, por exemplo, também na menopausa, né? Ela precisa fazer algumas reposições hormonais, então utiliza também alguns hormônios para repor aqueles hormônios que estão diminuídos por conta da menopausa, tá certo? Nós temos aqui, eu trouxe um exemplo para vocês, o Puran T4, né, utilizado para disfunções da tireoide. Vamos para outra classe. A classe dos antiácidos, dos digestivos e antieméticos. Olha só. Os antiácidos. Os antiácidos agem no estômago, neutralizando a acidez excessiva, eliminando a azia. Olha só, gente, os antiácidos. No nosso estômago, nós temos o suco gástrico. É sabido que no suco gástrico existe um ácido que o nosso organismo produz, que é o ácido clorídrico. Tá bom? Esse ácido clorídrico, por algum motivo, ele pode também entrar em contato com a mucosa intestinal. Ou intestinal, não, desculpa, a mucosa do estômago. Então, muitas vezes causa alguma irritação, causa gastrite, né? Se for mais grave, uma úlcera, pode ocasionar. Tá certo? Então, olha só, nós já temos o pH lá, é um pH ácido. Por isso, muitas vezes, ela azia.
Aí o que é que a gente faz? Se o pH está ácido, está incomodando, nós vamos fazer a administração de um antiácido, né? Normalmente é uma base, né? Um medicamento que tem o pH alcalino, tá bom? Uma base. Por quê? A base, quando ela entra em contato com o ácido, ocorre uma reação de neutralização, tá bom? Essa reação de neutralização vai amenizar os efeitos da acidez do estômago, tá certo? Então, os antiácidos, eles têm um fármaco, um medicamento, né, que tem o pH alcalino, uma base, porque a base combate a acidez do ácido, tá? Fazendo a reação chamada na química de reação de neutralização, ou seja, a base neutraliza a ação do ácido, tá bom, gente? Trouxe um exemplo para vocês, o sal de fruta, né? Muita gente utiliza como a base o hidróxido de magnésio, né? O hidróxido de magnésio é muito utilizado, né? Hidróxido o prefixo da base, nomenclatura da base, a gente usa o nome de hidróxido, tá certo? Hidróxido de magnésio. Então, isso aí é utilizado para combater a acidez, tá? Reação de neutralização, lembra aí, viu? Reação de um ácido com a base, reação de neutralização. Lembra aí de química, tá certo? Então, vamos lá. Medicamentos digestivos melhoram a digestão no estômago, eliminando o mal-estar, tá? Os digestivos é para melhorar o mal-estar, né? Muitas vezes a pessoa se alimenta e fica aquela barriga, o povo diz, né? Barriga empachada, né? Assim, o povo diz, aquela barriga está empachada. Aí ocorreu um probleminha digestivo, tá certo? Então, existem alguns medicamentos que melhoram a digestão, eliminando esse mal-estar. Como, por exemplo, nós temos o digestil, olina, certo? Outro tipo é os antiherméticos. Antiherméticos serve para quê? Qual é a finalidade dele? Para melhorar o mal-estar, enjoo, tá bom? Enjoo, ajudando a limpar o estômago. Nós temos o Dramin, nós temos o Plasil, o Betadine, tá bom? Antiherméticos, ele elimina o enjoo, ajudam, melhoram no mal-estar, né? Aquele enjoo. Isso é os antiherméticos. Existem diversos, tá? Eu trouxe alguns para vocês, o Plasil, né? Que é utilizado para medicamento de enjoo, o Dramin, tá? Mas existem outros. Vamos para outras classes. As classes dos laxantes e reeducadores intestinais. Olha só, os medicamentos laxativos, os laxantes, limpam o intestino grosso, eliminando a constipação. Lembra lá, quando a gente estudou anatomia, no intestino grosso, né, onde ocorre a absorção de água e sais minerais, e lá ocorre a formação do bolo fecal para sua eliminação pelo reto. Não é isso, gente? Tem pessoas, gente, que ela não tem, pode ocorrer não absorção muito de água, então tem pessoas que têm grande facilidade de ressecamento das fezes, não é isso? Então, ali é necessário o uso de medicamentos da classe dos laxativos ou laxantes para fazer com que melhore limpe esse intestino grosso, melhorando a constipação, tá? Qual o exemplo que eu trouxe? Olha aqui lactopurga, né? Qual é o princípio ativo? Bezacodil. 5 miligramas é a concentração. Olha aqui, quando a gente utilizou, é a bula dele, ó. Uso oral, né? Isso aqui é o que? Via de administração, é via oral. Posologia, adultos, né? Uso adultos, tá certo? A restrição de faixa etária. Olha aqui, 2 comprimidos ao deitar. Olha, os adultos aqui, ó. 2 comprimidos ao deitar, tá bom? O que é posologia? É como o modo que você vai utilizar o medicamento. Então, ele está explicando como utilizar. Olha, adultos utilizar 2 comprimidos ao deitar. Criança, olha a restrição de faixa etária aqui, só acima de 4 anos. E utilizar 1 comprimido ao deitar, certo? Então, vamos lá, vamos voltar. Já os reeducadores intestinais trabalham para melhorar, faltou um Rzinho aqui, para melhorar gradativamente o funcionamento do intestino, melhorando a evacuação. Bom, são, portanto, mais saudáveis do que os laxantes. Exemplo, nós temos aqui o Tamarine, Naturete, tá? O Frontalax, Laxacene, entre outros.
Vamos para as próximas classes. Orexígenos, vitaminas e antianêmicos. Olha só. Os remédios orexígenos colaboram para aumentar o apetite do paciente. Exemplos, nós temos o Propofol, Daivit, Carnabol, Adeforp, tá certo? Orexígeno aumentam o apetite. As vitaminas, elas podem ser vendidas separadamente ou também como polivitamínicos. Existem alguns medicamentos que é um complexo. Existe ali dentro, tem várias vitaminas. Porque tem algumas pessoas que precisam repor algumas vitaminas, tá certo? E lá nesses polivitamínicos tem as vitaminas e alguns sais minerais. Bom, olha só, o exemplo, nós temos o centro, né? Nós temos algumas vitamina C, tá certo, gente? Vitamina C, olha só, atendente de farmácia, para instruir. Vitamina C, o organismo humano, ele só absorve 1 grama de vitamina C por dia. Tem pessoas que querem tomar vitamina C, toma não sei quantos gramas, pode tomar 1000, mas o organismo só absorve 1 grama por dia, tá certo? Cada vez. Olha uma dica aí, tá? Olha aqui uma vitamina, várias de complexo B, tem outro remedinho que é o Farmaton, tá bom? Isso aqui são complexos de vitamina, ou a vitamina pode ser vendida sozinha também, tá bom? Os antianêmicos, né? Anêmicos a gente tem de anemia. Antianêmicos são remédios no combate da anemia, né? Existem diversos tipos de anemia. Um dia eu vou trazer para vocês, a gente voltar nas oficinas, nós vamos ver aí os tipos de anemia, diversos tipos de anemia. Estou devendo essa para vocês. Então vamos lá. Os antianêmicos são medicamentos em cuja fórmula estão contida ferro, sulfato ferroso ou complexo B. São usados no tratamento da prevenção de anemias pelas mais diversas causas, tá? Porque não existe só anemia por falta de ferro, não. Existem anemias por outras causas também, tá? Tem aqui o Eprex, o ferrino e fólico, dentre outros, tá bom, gente? Então vamos para a próxima classe. Antiherpéticos. Herpéticos, lembra de herpes, infecção causada por vírus que não tem cura. Então vamos lá. Antiherpéticos, a gente já sabe. Medicamentos que utilizados no combate do herpes, de infecção viral, tá certo? Atua impedindo o aumento e a proliferação. Ele não vai combater o vírus do herpes porque herpes não tem cura. Ele vai atuar impedindo o aumento, né, e a proliferação viral. Muito utilizado é o aciclovir, tá bom, gente? Então, olha aqui, muito utilizado, aciclovir. Olha o herpes, nós temos também na boca. Existe herpes também vaginal, tá certo? Pode também causar infecções na vagina, como no pênis, tá bom? Herpes genital, tá certo? Nas genitálias. E herpes não tem cura, é uma doença sexualmente transmissível. Olha a importância da prevenção, do uso da camisinha, tá bom? Vamos para o outro. Anticoagulantes. Coagulante, a gente lembra de coagular. Coagular o quê? O sangue. Então, medicamento que age no combate de quê? Da coagulação do sangue. Tem algumas pessoas que têm maior probabilidade, facilidade de coagulações do sangue. Então, muitas vezes é necessário usar anticoagulante, tá certo? Algumas também pós-cirúrgicos, né? Muitas vezes tem algumas cirurgias, principalmente cirurgias que demoram muito tempo, o médico faz administração de anticoagulante, como a heparina, por exemplo. Por quê? Para evitar os trombos, formações de trombos, para evitar a trombose. E tem pessoas que têm muita facilidade de formação de trombos, né? Em tromboses, né? Isso, ocasionando tromboses. Esses trombos, ele fica impedindo a circulação. Daí tem pessoas que muitas vezes, elas chegam até a óbito, tá? Então, anticoagulantes são medicamentos que atuam impedindo a coagulação do sangue, tá bom? Então, olha só, alguns exemplos é o Marevan, Cebralato. Olha aqui, o Marevan. Isso aqui, Marevan é o quê? O nome comercial dele, tá? Mas qual é o princípio ativo? Aqui, ó, varfarina sódica. Esse é o princípio ativo, é o fármaco, é a droga, tá bom? Então, olha só. Qual é a concentração? 5 miligramas. Comprimido, o que é comprimido? A forma de apresentação, ou forma farmacêutica. Uso adulto, né? Só pode ser utilizado por adultos, restrição de faixa etária. Via oral é a via de administração, tá? E nessa caixinha aqui contém 30 comprimidos.
Tá bom, gente? Então, vamos estudando, já revisando as aulas anteriores. Bora para a próxima. Antineoplásicos, neoplásicos, neoplasias, a gente lembra de câncer, tá? Então, medicamentos utilizados no combate do câncer, no tratamento, né? Tratamento do câncer, tá certo? Também são conhecidos como quimioterápicos, tá? Nós temos aqui, eu trouxe aqui exemplo para vocês, como a flutamida, a Avodart e o Prosteno, bom? Cardiotônicos, medicamentos que trabalham para melhorar o tônus, a força do coração, do músculo, né, do miocárdio, tá? São recorridos em insuficiências ou arritmia cardíacas. Olha só, os exemplos deles, ó, cardiotônico, lembra logo, cardio, né, coração, tá certo? Tônicos, melhora o tônus muscular do coração, né? A gente sabe qual o músculo também tem esse tônus muscular? O miocárdio. Bom, gente, vamos lá, o exemplo, a guidoxina, o adaptone e o Isicor, tá? Vamos para o próximo. Os diuréticos. Olha só, diuréticos trabalham aumentando o funcionamento e a filtração dos rins. Não são os rins que formam a urina? Lembra lá de anatomia. Os rins, qual é a função do rim? Filtrar o sangue para formar a urina, tá? Então, os medicamentos diuréticos, ele aumenta funcionando a filtração dos rins. Eles filtram mais, consequentemente, filtrando a uma maior eliminação, produção da urina, tá bom? Olha, são muito utilizados em pacientes que apresentam cálculo renal, né, ou pedra no rim, além também de ser um coadjuvante no tratamento da hipertensão arterial sistêmica. Ou seja, gente, muitas pessoas utilizam esses medicamentos, tá certo? Como os diuréticos, porque a pressão alta, não é isso? O consumo, na verdade, a pressão alta, o nível de sódio está muito elevado, esse sódio nós temos que eliminar. Vai eliminar através de onde também? Através da urina, tá certo? Então, por isso que quando a pessoa também toma hipertensivos também, elas vão ao banheiro muito mais do que outras pessoas que não fazem tratamento hipertensivo, porque eles também são diuréticos, eles aumentam a absorção, a filtração glomerular, a filtração dos rins, fazendo com que elimine mais a urina, para que esse sódio, esse íon, ele seja eliminado mais na urina para controlar a hipertensão arterial, certo, gente? Olha só, alguns medicamentos também diabetes, tá? Também são diuréticos, tá bom? Então, olha, nós temos aqui, eu trouxe para vocês exemplos de diuréticos, como a hidroclorotriazida, o Hidrion e o Iguacima, bom? Vamos para o próximo, senão a gente demora demais. Antidiabéticos, olha aí, eu já ia falar antes, né, que eu sou apressada. Antidiabéticos, olha só. Os antidiabéticos utilizados para baixar o nível de açúcar no sangue, utilizados para o tratamento de diabetes, tanto diabetes tipo 1 quanto diabetes tipo 2, né? Diabetes tipo 1, insulino dependente. Diabetes tipo 2, aqueles diabetes que não são insulinos dependentes, certo? Trouxe um exemplo para vocês, a glibenclamida, a insulina, a glucose e dimefor, tá bom? Insulina muito utilizada aqui também, é um tratamento tipo 1, não é isso? Mas tem algumas pessoas também, já com diabetes tipo 2, quem vai decidir é o médico, tá bom? Que muitas vezes é necessário fazer o uso de insulina, certo, gente? Então, vamos para o próximo. Redutores de colesterol e triglicerídeos, olha aí. Esses redutores de colesterol e triglicerídeos, olha só, quando a dieta do paciente não é eficaz, eles fazem muito uso, se alimenta muito de comida muito gordurosa, de lipídios, né? Lipídios, as gorduras. Então, muitas vezes é necessário que seja reduzido o nível do colesterol, porque um alimento muito rico em gordura sempre eleva o nível do colesterol, certo? Então, essas pessoas têm que fazer tratamento para a redução desse colesterol, né? Para não causar um infarto no miocárdio, outros problemas aí coronarianos, tá bom, gente? Então, olha só. Então, tem alguns medicamentos, os redutores de colesterol e triglicerídeos, eles vão atuar na redução do colesterol quanto na redução dos triglicerídeos no sangue do paciente, tá bom?
Qual o exemplo que eu trouxe para vocês? A torvastatina, serducitalol e a simvastatina. Simvastatina muito utilizada, tá? Mas em idosos também, mas muito utilizado para o tratamento, para baixar, tá certo? Colesterol, tá? Vamos para o próximo. Anestésicos. Os anestésicos. Olha, anestésicos atua também no sistema nervoso central. Lembra lá, imagina, olha, os anestésicos atuam inibindo a transmissão nervosa dos tecidos, evitando o paciente sentir dor. Em farmácias e consultórios é muito comum o uso de anestésicos tópicos. Já os anestésicos de uso sistêmico, por sua vez, são mais comuns para uso hospitalar, ou seja, uso tópico no local, uso sistêmico que vai todo o corpo, tá bom, gente? Alguns exemplos, tem a lidocaína em gel, a xilocaína, né, a gente vê muito a xilocaína, medicaína, tá certo? Que aí são os anestésicos, né? Eles vão inibir a transmissão nervosa, tá certo? As sinapses e tal, evitando aí a transmissão, né? E evitando que o paciente sinta dor, tá? Vamos para o próximo. Antitussígenos, os expectorantes e os broncodilatadores. Olha só, os antitussígenos fazem a tosse cessar. Exemplo dele, nós temos o dropropizina, xarope, né? O Antux e o Nox, são xaropes. Tá bom, gente? Então, olha só. Os expectorantes, eles servem para expedir as secreções das vias respiratórias. Tá bom? Existe remédio, gente, existe medicamento que tem essas três finalidades, tá bom? Então, vamos lá. Os expectorantes, para que serve expectorar? Expectorar é o quê? Ele vai expectorar, ele vai tentar eliminar, expedir as secreções das vias respiratórias, tá? O cacarrinho lá, ele vai expectorando, né? Para eliminar o cacarro, tá bom? Assim ajudando na respiração. E os broncodilatadores, lembra lá de anatomia? Os brônquios lá no pulmão, tá certo? Então, olha só, as vias respiratórias, né? Traqueias, brônquios, bronquíolos, tá lá? E os alvéolos dentro dos pulmões. Então, os brônquios, gente, o que é que faz? Os brônquios dilatadores, dilata os brônquios. Faz com que esses brônquios, ele aumente de diâmetro, fazendo com que o paciente melhore a respiração, tá certo? Então, trouxe aqui como exemplo o Berotec, aerosol, né, que vocês podem fazer por inalação, tá certo? O porquê? Uma pessoa com cansaço, né, uma pessoa muitas vezes tem problemas de cansaço, nos brônquios, o que é que faz? Os brônquios, eles se dilatam, esses brônquios dilatadores, ele dilata um pouco os brônquios, facilitando assim a respiração e, consequentemente, a pessoa ela passa a respirar melhor, com menor dificuldade, tá bom? O aerolim também, o broncodilatador e o aerocol. Vamos para o próximo. Antiulcerosos e hepatoprotetores. Olha, antiulcerosos, ulcerosos e úlcera. Anti, combate, né, a úlcera. E hepatoprotetores, todas as vezes que vocês verem esse prefixo aqui, hepato, lembra de fígado? Protetor, protege o fígado, tá bom? Eu fui aprendendo assim. Aprendendo o prefixo, o sufixo dos nomes e assim na área da saúde assim. E a gente vai aprendendo e na lata, muitas vezes a gente já vai sabendo do que se trata. Tá bom, gente? Então vamos lá, pega essa dica aí. Olha, os antiulcerosos ajudam a prevenir o aparecimento de úlceras, bem como combatem o aumento da irritação gástrica no estômago. Lembra lá? Muitas vezes ocorre, nós temos ácido no estômago, que é o ácido clorídrico. Muitas vezes, às vezes tem pessoas que têm muito tempo de jejum, e tem outras causas. Então, fazendo com que esse ácido ele atinja a mucosa gástrica, a mucosa do próprio estômago, e irrita. Muitas vezes irrita, gastrite, e muitas vezes, no caso mais grave, torna-se úlcera. Tá certo? Então, olha só. Os antiulcerosos, eu trouxe aqui como a rinitidina, o Antar, o omeprazol é muito conhecido, tá? E os hepatoprotetores são medicamentos que ajudam o fígado a melhorar depois de algumas intoxicações alimentares, além de ajudar no mal-estar ocasionado pela má digestão. Para vocês, eu trouxe alguns exemplos aqui, ó, o Epocler,
metiocolin e o heparina. Tudo isso aqui são os nomes, né? Os nomes da marca, os nomes comerciais, tá, gente? Mas olha o princípio ativo aqui, ó. Viu? Se trata de clorina, betaína e outros. Tá bom, gente? Então vamos lá. Vermifugos. Os vermifugos são usados no tratamento de parasitoses, doenças causadas por parasitas. Eles agem eliminando os vermes do organismo. Nós temos aqui, ó, o albendazol, o anita, né, o amplio, certo? Muitas vezes tem deles que tratam simplesmente os cistos de alguns protozoários e tem deles, como o anita mesmo, o anita, além de tratar alguns cistos de protozoários, ele também combate vermes, né? Os estágios, tá bom? Os estágios desses micro-organismos, desses protozoários, porque existem os protozoários em si e os vermes, tá bom, gente? Então, olha só, isso são os vermifugos. Trouxe aí pra vocês, ó. Bora para o próximo. O antidiarreicos e reidratantes. Antidiarreicos ajudam a diminuir ou até mesmo cessar a diarreia. Olha só, deve ter muito cuidado, pois esses medicamentos não devem ser administrados em crianças, né? Uma superdosagem ou exacerbadamente não deve. Preste atenção. Olha esses daqui, ó. Carvão vegetal, flomicin, não. Olha, floratil e caomagma. Olha só. Já os reidratantes servem para reposição de líquidos e sais minerais eliminados com a diarreia. Porque quando uma pessoa está com diarreia, ela elimina muito líquido, né? Termina ficando o quê? Desidratado. Então, há necessidade de fazer uma reidratação, tá certo? Muito utilizado é o polidrato, certo, gente? Esse floratil, ele melhora também a flora intestinal, certo? Melhorando assim a flora intestinal, aí ele pode até amenizar os efeitos da diarreia, tá certo? Mas muitas vezes tem diarreias causadas por bactéria, por infecções, né? Por doenças transmitidas também através de alimentação e por infecções mais graves, que também são necessário fazer uso também de antibióticos, tá bom, gente? Então, vamos lá. Antiespasmódicos e antiflatulentos. Os medicamentos antiespasmódicos atuam diminuindo o movimento da musculatura lisa do abdômen. Aliviam o quê? Aliviam as dores e o mal-estar provocado por cólicas no ventre. Olha o Buscopan e o Digestan, antiespasmódicos, ou seja, a pessoa, aquela barriga inchada, né? Chama, né? A pessoa chama, a barriga está inchada, tá certo? Ou seja, aí você usa um antiespasmódico, por quê? Porque ele vai diminuir os espasmos, né? Ou seja, causado por quê? Ação, inchaço, lá daquela região, a região do abdômen, a musculatura lisa do abdômen. Então, ele vai diminuir o movimento dessa musculatura e assim vai aliviar as dores, porque os movimentos da musculatura é contração. Lembra lá dos músculos? Propriedades musculares, contração e distensão, né? Então, causa cólica, né? A contração, ela vai causar cólica, tá bom, gente? Então, aí, muito uso aqui o Buscopan, o Digestan também. Já os antiflatulentos eliminam as gases, tá? É utilizado antiflatulentos, é uma classe de medicamentos utilizado para a eliminação das gases na cavidade abdominal. Eliminando também as gases, alivia assim o inchaço e as dores no abdômen, né? Que tem muita gente que tem, tá bom? Exemplo é o flatol, dimeticona e Flagaz. Vamos para o próximo. Antissépticos, antisseborreicos e os pediculicidas. Então, vamos lá. Os antissépticos agem diminuindo a flora bacteriana, além de melhorar a vulnerabilidade do organismo quanto possíveis contaminações. São usados em curativos ou em limpezas de lesões, como mertiolate. Né? Antisséptico vai fazer a asepsia, tá? Ele vai melhorar ali, vai limpar, diminuir a flora bacteriana que está ali naquela região. Antisseborreicos, seborreia, né? Antisseborreico, são medicamentos utilizados no tratamento da seborreia, que é uma dermatite do couro cabeludo, né? Dermatite, otite, infecção, derma, pele, tá certo? Vamos lá. Exemplos de antisseborreicos, nós temos shampoo de alcatrão, biocrem, cetoconazol, tá certo? Que muitas vezes é causada os fungos,
A seborreia causada por fungos, tem infecção causada por fungos, utiliza também. Tem shampoo também a base de cetoconazol, certo? Antifúngico também, certo? Existem medicamentos, gente, que pode ser considerado entre 2 ou 3 classes, tá? Nós vimos qual é o cetoconazol, por exemplo. Bom, gente, olha, os pediclicidas servem para eliminar pulgas. Olha como é chamado o nomezinho dos remédios para pulgas. Pediclicidas, né? Elimina pulgas, piolhos, lêndias e outros parasitas do couro cabeludo e a pele, tá bom? Um exemplo dele, nós temos o Estabin, né? E o Matacura sabonete. Descongestionantes e emolientes otológicos, né? Otológicos vem de ouvido, tá bom? Então, bora lá saber. Descongestionantes. Os descongestionantes são administrados nas vias nasais, desobstruindo e facilitando a respiração em caso de gripes ou de alergia, tá bom? Um exemplo dele é o Neosoro, o Naridrim e o Aturgil. Descongestionante vai descongestionar as vias nasais. E os emolientes otológicos são utilizados para desobstruir a entrada do canal auditivo, quando esse se encontra obstruído por cera, né? Muitas vezes as ceras elas pedrificam e ali causa dano, tá certo? Lá no canal auditivo é horrível, sintomas, tá certo? Me incomoda demais. Então há necessidade da pessoa desobstruir o canal auditivo. E essa desobstrução podem fazer, né, pelos emolientes otológicos, né, como por exemplo nós temos o acerato, cerumin, o oticerin, dentre outros, tá bom? Sorine aqui, gente, né, o descongestionante nasal, descongestionante, o sorine aqui ele tem, ó, cloreto de sódio. Muitas vezes, principalmente em crianças, é muito recomendado fazer simplesmente o usozinho do soro. Você pode lavar o nariz com soro, tá certo? O soro fisiológico. Da lavadinha também, ele também funciona como descongestionante, tá bom, gente? Então, vamos lá. Trago aqui para vocês algumas observações. Olha só. Existem ainda diversas classes. E as classes dos medicamentos controlados. Bom, nós vamos estudar depois essas classes de medicamentos controlados, vamos ver os tipos de receitas, as cores de receitas, as datas de validade, tá bom? Isso aí a gente vai ver nas próximas aulas. Nem se preocupa. Então, olha só. Existem ainda as classes dos medicamentos controlados, né? Que tem que ter vendas supervisionadas, tá bom? Isso aí a gente vai tratar em módulos específicos. É estrondosa a diversidade de medicamentos prescritos nos consultórios e vendidos diariamente nas farmácias. Novos medicamentos são lançados no mercado a todo momento, graças aos avanços científicos, seja para combater alguma enfermidade ou até mesmo, ou até então sem profilaxia, né, sem tratamento ou sem prevenção, seja para substituir um medicamento já existente. Bom, gente? Ou seja, tem alguns medicamentos que são lançados no mercado, seja ele para prevenir, outros já vai tratar mesmo sintomas depois de doente, né? Ou outros são lançados para substituir alguns medicamentos que já existem. Por exemplo, eu tenho medicamentos de ação analgésica que já existe aí, a dipirona nós sabemos, mas eu posso também lançar outro medicamento com outro princípio ativo que também tem ação analgésica, certo? A gente vai falar isso nas próximas aulas, quando a gente for falar sobre os medicamentos genéricos, medicamentos, a gente vai ver também um pouquinho dessa parte aí, próxima aula. Então vamos lá. Gente, olha só, os atendentes que conhecem as classes dos medicamentos mais vendidos na farmácia, certamente terá melhores condições de conhecer o perfil do cliente, consequentemente, mantendo o estoque em dia para a pronta reposição. Ainda a busca por informações e atualizações irá auxiliar na identificação das opções de medicamentos de determinadas classes mais rapidamente. Por isso que eu digo, gente, é muito importante. Pega o módulo, tem um monte no módulo, existem diversos. Porque lá você vai estar lidando o tempo todo. Esse módulo de vocês é maravilhoso, esse módulo de atendente de farmácia. Lá vocês vão estar lidando o tempo todo com isso, é dando instrução. Então vocês têm que conhecer bastante.